Tá fácil aí, olha lá. Tá fácil. Preencha as lacunas. Transcendente ou imanente. Olha aí. Então, nas lacunas ali, você vai escrever ou transcendente ou imanente. Só isso. Acho que isso não precisa nem de 3 minutos, né? Então, vamos lá. Transcendente ou imanente. Tranquilo, né? Falamos em algumas semanas sobre a transcendência de Deus e a imanência de Deus. Então agora nós vamos fazer um exercício só para fixar na nossa mente. Vamos lá, queridos. Preencha as lacunas transcendente ou imanente. Separado, independente da natureza e humanidade. Transcendente? Tem certeza? Transcendente. É isso aí. Deus está presente e ativo em sua criação. Imanente? Oi? Não foi com a mesma confiança, não. É transimanente, né? Não, aí não. Imanente ou transcendente? Imanente, gente. Joia. Inseparavelmente contido na natureza de um ser inerente. Imanente ou transcendente? Imanente. Muito bem. Que excede os limites normais, sublime. Transcendente. Não precisa responder, mas foi fácil para você? Foi tranquilo? Foi, pastor, eu sei. O pensamento que nós tivemos aqui com a ideia de transcendência de Deus, podemos resumir. Transcendente é acima, que mais? Vocês estão fazendo o mesmo gesto que eu, né? Transcendente. Abrange tudo. Imanente. Isso, muito bem. Vamos lá. Deus é revelado de maneira transcendente ou imanente, nos versículos abaixo. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto sublime e santo lugar, mas habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Os dois? Imanente e transcendente? Explica isso. Vamos lá? Primeira parte, então, quer dizer o quê? Vamos lá. Do versículo. Deus habita no alto e sublime trono. Né? Lá é transcendência. Né? E a imanência? Pode falar com confiança, é isso mesmo. E a imanência? O abatido e o contrito. Então, ao mesmo tempo que Deus habita no alto e sublime trono, Deus é transcendente, ele é imanente, habitando com contrito e abatido de coração. Né? Então, esse pensamento de nós entendermos que Deus não é uma das doutrinas que se desenvolveu na história, foi a questão do Deus o relojoeiro. Como relojoeiro, Deus criou todas as coisas, deu a corda no relógio, soltou o relógio. Pronto. Agora as coisas vão acontecendo de acordo com o que o homem fizer. Não. Espera aí. Deus é transcendente em criar todas as coisas, mas ao mesmo tempo Deus é imanente em providenciar, conduzir, sustentar todas as coisas. Muito bem. Aí, tá vendo que foi rápido? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho
Eu, os céus e a terra, diz o Senhor, Jeremias 23, capítulo 23, versículo 23 e 24. Deus aí, ele é revelado de maneira transcendente ou imanente? Os dois também? E você não ficou em cima do muro quando você disse os dois? Por quê? Explique então. Por que transcendente? Tá, ele faz a pergunta, caso não sou de perto e também de longe. Tá, ele enche a terra e o céu. Muito bem. Mas e aí, de maneira transcendente, como é que ele aparece nesse versículo? Como é que ele é revelado? Não enche o céu e a terra. Vamos pensar primeiro transcendente ou imanente. Vocês falaram que são os dois. Leia o versículo e diz, pastor, nessa primeira parte ele aparece de maneira transcendente ou imanente. Vai lá. Transcendente quando ele diz o quê? Ah, então certo. Então o fato de ninguém se ocultar, né? Alguém se esconder de modo que ele não vê, é alguém que só pode ser transcendente. Porque se alguém se esconder de você, você não vê, não é verdade? Mas aquele que é transcendente, ele vê todas as coisas. Isso é uma forma da transcendência de Deus. Exatamente. Na primeira frase também diz algo. Sou Deus também de longe, né? Essa é a ideia transcendente. Ou seja, longe, nessa distância. Então, nós vemos um Deus transcendente. E de perto e de maneira? Isso. Então, ele encher os céus e a terra é a maneira imanente de Deus. Encher o céu e a terra é estar, é permanecer aqui, é cuidar, é sustentar. Então, a ideia de perto e longe, a ideia de transcendente, que eu não veja, do esconderijo, e a imanente de encher o céu e a terra. Tranquilo, gente? Tá fácil. Tá vendo? Pastor, olha, foi muito bom para eu poder exercitar aqui a transcendência e a imanência de Deus que nós vimos. Muito bem. O próximo. Como a imanência de Deus Todo-Poderoso fica evidente nos textos abaixo. Vamos lá. Isaías 7,14. Eu vou ler para você. Uma outra pessoa abra para mim, por favor, em Mateus capítulo 1, versículo 23. Uma outra pessoa abra para mim, por favor, em João 1,14. Como a imanência de Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, fica evidente nos textos abaixo. O primeiro texto, preste atenção. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Exatamente. Então, como fica evidente a imanência de Deus em Isaías 7,14? Exatamente. Apesar do texto não estar falando ali, nós vamos ter essa explicação só lá no Novo Testamento. Emanuel, na tradução dele, é Deus conosco. Mas nós podemos ver a primeira parte aí, a evidência, né, a imanência de Deus, evidente na promessa de um filho. Certo? Deus falou assim, a virgem conceberá e ela dará à luz a um filho, e esse filho se chamará Emanuel, que nós vamos saber, como diz no futuro, Deus conosco, né? Na tradução da palavra. Então, nessa promessa, Deus dá uma evidência da sua imanência, ou seja, ele vai nascer. Ele vai nascer. Mateus 1, 23, quem abriu? Joia. Se Isaías 7,14 era promessa e Mateus 1,23 é o? Exatamente. É o cumprimento da promessa. E aí já diz que o Emanuel é quem? Deus conosco. Então, a forma da imanência de Deus no nosso meio, demonstrada vividamente, foi o nascimento de Jesus Cristo. Deus conosco. A promessa no Antigo Testamento, cumprimento no Novo Testamento.
João 1,14. Então, em João 1,14, como nós vimos a imanência de Deus, Salmo não, desculpa, João 1,14, como nós vimos a imanência de Deus ali? Deus habitando a sua vinda. Sabe qual a tradução do habitar ali, do verbo habitar, é tabernacular, ou seja, pisar, estar entre. Então, a imanência de Deus, ela é vista na vinda do unigênito, nessa habitação entre nós. Então, esse Deus que é imanente, ele prometeu o Filho, ele cumpriu na vinda do Filho e na vida desse unigênito, esse estar entre nós. Isso é imanência do Senhor. Tranquilo? Pastor, foi fácil. Coloca uma mais difícil. As próximas virão mais difíceis. Não precisa, né? Vamos lá. O que é um paradoxo? Paradoxo é todo o conhecimento humano que vem da experiência sensorial e da prática. Paradoxo é um pensamento, uma proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Ou paradoxo é qualquer conhecimento místico das verdades divinas e transcendentes que se referem à condição espiritual do ser humano. Pastor, a primeira e a terceira eu não entendi. Pois é, essas duas frases que nós não estudamos, né? Uma é o empirismo, a outra é o gnosticismo, né? A definição deles. Mas a segunda é o que nós pensamos sobre ela, a ideia do paradoxo. Ou seja, ela desafia, né? Ela contraria, na verdade, os princípios básicos. Por isso que é um paradoxo. Qual foi o paradoxo que nós entendemos e passamos a estudar? A Trindade. A Trindade. Por que a Trindade é um paradoxo? Muito bem. Próxima pergunta aí para você responder. Bom? Então, olha lá. É a segunda, tá? O paradoxo. É um pensamento, proposição, argumento que contraria os princípios básicos que costumam. Esse é um paradoxo, pastor. Esse é um paradoxo. Pois é. A segunda pergunta. Marque a alternativa correta. Importantíssimo, hein? Um Deus maior e dois deuses menores? Três deuses em três pessoas iguais? Eu vi um sim no meio desse não. Não, ouvi? Ouvi sim. Olha, agora ficamos nessa discussão aqui. Ouvi um sim. Não, pastor. Sim, não. De novo. Um Deus maior em dois deuses menores? Isso não é trindade, pastor. Três deuses em três pessoas iguais? Agora o sim ficou intimidado, hein? Tinha um sim aí, tinha um sim. Um Deus em três pessoas distintas? Sim. Agora esse sim veio com ferocidade. Ou três poderes celestiais? Não. Se a gente entender três poderes celestiais aí, né? Queridos, um Deus em três pessoas distintas. Quem morreu na cruz não foi o Deus Pai, foi Jesus Cristo. Quem desceu em forma de pomba foi o Espírito Santo, não foi Jesus, não foi Deus Pai. Quem falou, esse é meu filho amado, não foi Jesus Cristo e nem o Espírito Santo. Foi o próprio Deus. Então são três pessoas, elas são distintas entre si, mas é um só Deus. Por que fica difícil para a gente explicar? Porque é um paradoxo. O que é um paradoxo? Isso. É um pensamento que contraria os princípios básicos, não é? Três pessoas pode ser uma? Não, na lógica não. Você fala assim, como três pessoas pode ser uma só? Então como é que eu posso crer num Deus que são três pessoas, mas são distintos? Então se elas são distintas, mas se são distintas não pode ser três pessoas. É um paradoxo para nós, né? É um paradoxo. E é um paradoxo existente. Por isso que nós vimos o paradoxo e vimos que a resposta correta é um Deus
em 3 pessoas diferentes. Ficamos algumas semanas pensando sobre a Trindade. Pastor, nós findamos o pensamento sobre Trindade? Não, queridos. A Trindade, ela é um marco na crença do cristianismo. Ele é um marco na crença do cristianismo, né? E você crê na Trindade, claro que, ainda que seja racional você pensar sobre isso, em alguns momentos da Bíblia nós vimos isso, nós vimos na história da igreja aparecer Jesus, aparecer o Espírito Santo, aparecer o próprio Deus. É um paradoxo. Contraria. E é tão importante isso e maravilhoso, porque se contraria é sinal que Deus é maior que o nosso pensamento. Louvado seja o Senhor pela Trindade do Deus maravilhoso. Amém? A próxima, olha aí, fácil, queridos, fácil. Você só vai ligar, né, a um ponto até o texto. Por exemplo, você vai lá, como Deus se manifesta? Você vai ligar as colunas. Deus se manifesta, Deus é revelado em uma pessoa. Como uma pessoa. Lembrando que nós estamos vendo o paradoxo da Trindade, um Deus em 3 pessoas distintas. Então, Deus, quando ele se revela em uma pessoa só, qual versículo revela isso? Isso, em uma pessoa. Onde está? Faz o primeiro risquinho aí. Gênesis 1, 27. Por que Gênesis 1, 27? Isso, singular. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, aliás, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem criou? 1,27 diz que é Deus. Literalmente, Deus, no singular. Então você vai fazer um risquinho lá. Olha lá. Olha, pastor, seu risquinho ficou vermelho e azul. Vai aparecer daqui a pouco. O seu vai ficar de lápis, de grafite, né? Vamos pensar mais uma vez, que Deus é revelado em uma pessoa. Qual versículo diz isso? 11:5, que diz que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Quem desceu? Quem desceu, segundo o versículo? O Senhor. Então o Senhor desceu. Então, é importante para nós que nós vamos ver a Trindade acontecendo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Mas nós estamos olhando ali para o texto de Gênesis e também de Isaías. Então a setinha, Deus revelado em uma pessoa, também aqui em Gênesis 11:5. E agora, Deus revelado em mais de uma pessoa. Onde nós vemos isso? Gênesis 1:26. Também disse Deus: faço o homem à minha imagem? Não. Façamos. Façamos é plural. Então, plural, mais de uma pessoa. O Deus que aparece aí em Gênesis 1:26 é o Deus Elohim. Vamos lá. Deus Elohim, né? Então, o Deus em pluralidade. Não são vários deuses. Porque Trindade é o que mesmo? Um Deus em 3 pessoas distintas. Muito bem. Isso é um paradoxo? O que é um paradoxo mesmo? O que é um paradoxo? Oi? Isso, exatamente. É algo que contraria o que é normal. Então, por isso, quando você lê um texto, Deus falando, disse Deus, Deus criou, e outro diz, façamos o homem. E quem está dizendo? Quem está dizendo façamos? Deus. Deus está dizendo, façamos um homem. Então, essa pluralidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então vamos lá. Então, essa nossa, né, esse façamos, indica para nós um Deus em mais de uma pessoa. Outro texto? 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Olha só, queridos. Conhecedor do bem e do mal.
assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, muito bem. Ali, esse homem se tornou como um de nós. Então, na linguagem plural também. Outro texto? 11:7. Vinde, lá na Torre de Babel, desçamos, confundamos, nós faremos isso, né? Desçamos, confundamos ali a sua linguagem para que não entenda a linguagem de outro na Torre de Babel. E por último, Isaías 6:8. Deus revelado em uma pessoa ou Deus revelado em mais de uma pessoa? Isso, plural também. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías, falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa linguagem do plural, falando da pessoa de Deus, nós só conseguimos entender pelo paradoxo da Trindade. Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é trino. Ok? Número 7. Está vendo como está sendo rápido? Nos textos abaixo, nós lemos sobre o anjo do Senhor. Responda as questões abaixo. Vou pedir para você abrir Gênesis 22. Gênesis 22. Muito bem, Gênesis 22, eu peguei somente do versículo 11. Muito bem, vamos lá, queridos. No oferecimento de Isaac, Gênesis versículo 11, olha só. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Muito bem. Então nós estamos aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 11. A primeira pergunta: quem está falando? Quem está falando? Deus ou o anjo? Alguns acham que é o anjo, outros acham que é Deus. Quem será que está falando? Eu vou ler novamente. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Queridos, quando vocês lerem o versículo, quando vocês lerem o versículo, diga o que o versículo está dizendo. Acho que está um pouquinho alto aí, né, José? Então, lhe bradou o anjo do Senhor. Quem estava bradando? Quem estava falando? O anjo do Senhor, gente. É isso aí. O texto está dizendo ali. Pastor, mas é Deus. Calma, gente. Calma aí, vamos responder as perguntas primeiro, né? Então, a primeira parte, ali é o anjo do Senhor que está falando. E aí no versículo, na sequência do versículo 11 e 12, a quem Abraão teme? Eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Não é ao anjo. Ele tá alto aí. Teme a Deus. Ok? Sim ou não? Vamos chegar lá, meu irmão. É isso aí, Ricardo. Gente, é bom demais estudar a palavra, né? Teme a Deus. Abraão está temendo a Deus. Não é isso? Olha lá. Não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que você teme a Deus. Quem está dizendo isso? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor está dizendo que ele sabe exatamente que Abraão teme a Deus. Sim? Agora o Ricardo estava fazendo a observação. E a continuidade do versículo 12? Porque não me negastes. Quem? O filho, o teu único filho. Negastes a quem? Qual que é a ideia do me negou? A quem está falando. Quem estava falando? Por isso nós entendemos que o anjo do Senhor. Exatamente. Aí, tá vendo, queridos? Nós vamos gradualmente respondendo as perguntas. Quem está falando? Quem está falando é o anjo do Senhor. Então, quem Abraão teme? O anjo do Senhor diz que ele teme a Deus.
E daqui a pouco o anjo do Senhor, porque você não me negou seu filho. Opa, não me negou, se eu sou o anjo do Senhor que estou dizendo isso para Abraão, logo o anjo do Senhor é Deus. Muito bem. É que eu não quis acelerar a interpretação de vocês, né? Vai passo a passo. E Gênesis 16, abra lá, por favor. Com Agar, versículo 9 ao 13. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te e sob suas mãos. Humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas serás contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Então, ela quem? Agar, invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz. Então vamos lá, pergunta. Quem está falando com Agar? Ah, isso aí, é isso aí. Muito bem. Qual a promessa para qual a promessa? Desculpa. Quem faz a promessa para Agar? Muito bem. A quem Agar invoca o nome? A quem Agar invoca o nome? O nome do Senhor que ela invoca. E o final da frase, queridos, do versículo 13? Ela invoca o nome do Senhor. Leia. Vai lá, versículo 13. Não, antes. Calma, vamos com calma, gente. Com calma, peraí, não fiquem nervosos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava. Quem estava falando com Agar? Então Agar já entendeu que o Senhor deveria ser invocado. Quem falava com ela? Ela já entendeu. Aquele Senhor, aquele anjo que lhe falava, era digno de adoração. Por isso que ela invocou o nome do Senhor. Então ela invoca ali o nome do Senhor, aí sim, o Deus que vê. Então, essa passagem é muito interessante, porque a gente passa rápido. A gente fala assim, mas quem está falando é Deus. Tá, peraí. O anjo do Senhor falou com Agar. Agar invoca o nome do Senhor, a qual lhe falava. E quem estava falando? O anjo do Senhor. Queridos, tão claro quanto isso. A trindade, o paradoxo da trindade ali, o anjo do Senhor. Joia, não? Muito bom? Pastor, foi muito bom relembrar, eu já tinha de cor isso na minha cabeça, sim ou não? Eu acredito que sim. Vamos lá. Malaquias 3:1. Eu vou ler para você e eu chego lá mais rápido. Vamos muito bem. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que diz o versículo 1 de Malaquias. A quem Deus enviará? Vamos lá, olhando para o versículo 1, o mensageiro. Certo? Vocês já estão respondendo já quem é o mensageiro. Calma aí, gente. No capítulo 3, do versículo 1, diz que vai enviar um mensageiro. Toda vez que vocês forem estudar a Bíblia, olha, um conselho que eu dou a vocês. Deixa... Ai, que pretensão ia falar agora, né? Mas tudo bem, é só para ficar mais claro. Deixa a Bíblia falar com você.
Deixa ela dizer o que ela está ensinando. Então, eu sei que você já sabe que o mensageiro é João Batista, a gente já estudou. Mas até então, você está indo para o livro de Malaquias, leia o livro de Malaquias. Quem é o mensageiro do livro de Malaquias? Não sabemos. Claro que na sequência do texto, você vai ler o capítulo 4, né? Você vai estudando, você vai chegar a essa conclusão. Mas no capítulo 3, versículo 1, você vai ler o texto fala do mensageiro. Eu preciso saber quem é esse mensageiro. Eu preciso saber, mas eu não sei ainda. Ok? Então responda literalmente, quando você estiver estudando, fazendo a sua devocional, o que o texto está dizendo. É interessante, eu lembro da minha primeiro ano de seminário, ou segundo, eu não lembro agora. Acho que foi no segundo ano. Que eu tive a aula de hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, né, a ciência de interpretar a Bíblia. Né, uma das regras de interpretação bíblica é leia a Bíblia contra você mesmo. O que muitas vezes acontece? As pessoas estão com desejo de fazer as coisas. Ah, pastor, eu estou com desejo de fazer uma coisa, mas isso não é muito certo. Não é à toa que eu vou ter que fazer escondido. Ah, mas a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia não diz tudo posso naquele que me fortalece? Qual que é o erro aí, então? Qual que é o erro? Se a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, por que essa pessoa, quando está com essa intenção errada, ir para esse texto, ela está errada? Oi? Isso, um texto fora do contexto. Isso é uma regra, exatamente. Mas, inicialmente, ela já está indo com o coração dela, querendo que a Bíblia fale aquilo para ela. Então, se ela já vai com esse sentimento, eu quero que a Bíblia me habilite no que eu estou querendo fazer. Ela já tem consciência de que aquilo pode não ser tão certo. Então, ela vai para a Escritura e fala assim, aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Ela lê outro texto, aqui, a Bíblia diz, Deus é amor. Tudo posso, e Deus é amor, logo eu posso fazer o que eu quiser. E aí ela abre a Bíblia para você e fala assim, a Bíblia não está dizendo isso? Aí você chega para ela e fala, mas está fora de contexto. Você não está deixando a Bíblia falar com você. João, está deixando a Bíblia falar com você. Então, é algo do qual nós precisamos ficar atentos. Quando você lê um texto, quando você lê um versículo, você deixa o versículo falar com você. Isso é muito importante, tá bom? Próxima vez que você for estudar, preste atenção nisso. Vamos responder a questão. A quem Deus enviará? Quem que é? O mensageiro. E qual é a missão desse mensageiro? É isso aí. É isso que o texto está dizendo. Ele vai preparar o caminho. Preparará o caminho diante de mim. Deus está dizendo, né? Então vamos lá. Então nós vamos responder exatamente o que está dizendo ali. Preparar o caminho. E depois, quem virá segundo a fala do Senhor dos Exércitos? Um anjo da aliança. É o que o versículo está dizendo. Então o anjo da aliança virá. Isso está claro aí no texto, ok? Então o anjo da aliança virá. E aí quando você abre em Mateus, capítulo 11, outra regra de interpretação bíblica. Essa outra regra de interpretação bíblica, queridos. A Bíblia interpreta a si mesma. Ok? Você leu Malaquias e você deduziu que João Batista era um anjo da aliança. Desculpa, João Batista era um mensageiro, certo? Mateus capítulo 11, olha o que a Bíblia nos diz. Mateus capítulo 11, versículo 10 e 11, está ali. Este é de quem está escrito, Jesus dizendo, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Quem Jesus está citando? Malaquias. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então, esse mensageiro de Malaquias, que você já respondeu no início que era João Batista, porque você já sabia, mas quando você está nessa caminhada de interpretação bíblica, você responde o que o texto está dizendo e vai interpretando. Tá bom, queridos? Uma regra muito importante. Terminando aqui, a última questão. Escreva como a Trindade é manifesta nos seguintes textos. Lucas capítulo 1, 34 e 35. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35.
Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Onde nós percebemos a Trindade é manifesta nesses versículos? Onde ela é manifesta? O que ia acontecer aqui? Isso, o que ia acontecer aqui? O nascimento de Jesus, certo? Então, no nascimento de Jesus, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele vai te envolver por inteira, né? Essa é a ideia do envolver, é totalmente, te envolverá com a sua sombra. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será filho de Deus. Então, filho no ventre, né? O poder do Altíssimo envolvendo, e o Espírito Santo que fará toda essa concepção virginal de Maria. Então, no nascimento de Cristo Jesus, nós vemos a Trindade. Em Mateus 3, 16 e 17, vamos lá, estamos caminhando para o fim aqui. 3, 16 e 17, batizado Jesus, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que está acontecendo aqui? O batismo de Jesus. Nós vimos quem? Jesus na água, o Espírito descendo em forma de pomba, e a voz do céu que dizia: esse é meu Filho amado. Trindade. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem está rogando? Está rogando a quem? Que vai enviar quem? Isso. Lembra do outro Consolador? O alós, não o héteros, o alós, outro Consolador da mesma espécie? Então, nós temos aí a Trindade na promessa do Espírito Santo. E por último, Mateus 28. Mateus 28, versículo 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos aqui o batismo dos discípulos, que deveria acontecer em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A Trindade acontecendo em toda a promessa do batismo dos discípulos. Tudo bem até aqui? Já deu o nosso horário, queridos. Foi uma correção rápida, mas vocês já sabiam, né, pastor? Foi só para relembrar, pastor. Já estava certo aqui. Chega em casa, dá uma lida novamente, estuda novamente para ficar na sua cabeça esses conceitos. Semana que vem nós continuamos a nossa aula de doutrina, teontologia. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de estudar a Tua palavra, e tudo que nós revisamos aqui, Senhor Deus, seja para a nossa lembrança e para a honra e glória do Senhor. Obrigado por nós aprendermos essa verdade, que o Senhor seja glorificado e honrado no nosso meio, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Os pais, agora um café ali especial.